Ela tá pulando a casa. Se ela vê isso, ela vai, pô, não, Deus, a gestão é importante. Pois é, mas se não tiver venda, não tem gestão. Tem gestão. Não, desculpa. Tem que ter venda. E a venda, pra você quebrar na sua cabeça, é uma ponte. Então, quando o Elvis estava falando, eu falei assim, correto, eu tenho que conhecer de gente. Por quê? Eu tenho que conhecer tanto de gente, porque eu tenho que saber o quê? O produto que eu tenho vai atender a expectativa e a necessidade dela, e eu tenho que ter peito e honestidade pra falar assim, irmão, não é pra você esse momento. Nossa, isso é O que eu tenho forte. aqui, o que eu tenho aqui não é pra você. Eu tenho pra outras pessoas. Você tá numa outra fase. Então eu vou até te indicar uma pessoa que vai conseguir. Cara, isso aqui, você pode. Eu já tive algumas oportunidades de fazer isso com alguns clientes meus. Muita gente chega pra mim, por exemplo, dá um exemplo do que chega pra ficar prático na cabeça das pessoas. Meu doutorado é em transtornos mentais graves. Então, depressão, ansiedade, esquizofrenia, paranoide, bipolaridade, pensamento suicida, síndrome do pensamento acelerado, entre outros. Só nível, problema nível hard, o negócio e etc. Então, as pessoas me reconhecem como uma autoridade nos transtornos mentais graves. E muita gente chega, quando, por exemplo, eu posto algum vídeo comentando relacionado à esquizofrenia, que é um dos casos mais graves de psicose existentes até hoje, e elas vêm com casos no meu direct. Você imagina, um alcance, aí vem pessoas, tem um filho, tem um amigo, tem um primo, minha mãe. A maioria dos casos eles abrem na adolescência. Então, 85% dos casos são adolescentes que geram esse tipo de síndrome, de transtorno. E a pessoa vem, você consegue me atender? Olha, se eu penso, não é meu core. Não é meu core, eu não sou um psiquiatra. Eu não tenho um clínico de psiquiatra. Não é psicólogo ali. Mas eu tenho conhecimento para poder ajudar. Mesmo assim, a partir do momento que eu entendo, assim, você está precisando de uma mentoria, você está precisando de uma implementação comercial. Não é isso. Eu já entendi o que você está precisando. Você está precisando, eu não entrego, me desculpe, mas eu vou te indicar um grande amigo meu, que é um psiquiatra cristão que eu conheço, que é lá de Goiânia, grande amicíssimo meu. Eu indico sempre ele. Então, olha que maluco. Eu perco aquela venda, mas eu não perco a confiança da pessoa. Aliás, você ganha a confiança dela. E no final eu tô transbordando, então eu tô fazendo bem. Então eu tô ajudando ela realmente. Com certeza. Se tiver que prescrever um medicamento, eu não vou prescrever. Adoro, você não é doutor? Só pra você saber, pessoa que passou em medicina não é doutor, tá? Só para as pessoas saberem. Isso é um paradigma cultural que a gente tem. Para ser doutor, precisa ter doutorado. Tá bom? Só para vocês saberem. Não sei se. É isso. Advogado não é doutor, nutricionista não é doutor, fisioterapeuta não é doutor, médico não é doutor. Doutor é um cunho cultural que foi dado a essas pessoas. Mas para ser doutor, ser chamado de doutor, tem que ter doutorado. Mas aí, quando as pessoas vêm com esse paradigma, olha que maluco, elas me perguntam: você não é doutor? Eu falei, sou. Então você não pode prescrever medicamento? Não. Quem prescreve medicamento é o cara que se formou em medicina. Então eu vou te consultar, vou te indicar um psiquiatra, entendeu? Então, assim, conhecendo de pessoas, conhecendo de comunicação, você consegue alinhar até com honestidade se aquela venda é ou não, se aquele produto, serviço é ou não para aquela pessoa. Você sabe uma coisa? Eu acredito que as pessoas elas têm muito essa visão negativa do vendedor. Por conta, eu acho que dessa capacidade técnica que muito profissional não se atualiza e por conta da falta desse interesse genuíno de ajudar genuinamente a pessoa. E aí o vendedor, ele era sempre taxado como uma pessoa que queria empurrar produto, né? A gente lembra daquela metodologia antiga que você entrava numa loja, tinha aquele rodízio de vendedores, e aí a primeira pessoa que estava no rodízio, ela ia lá, e como ela estava na vez dela, ela não queria perder a vez. E aí o que ela ia tentar fazer para ela não perder a vez dela e fazer valer? Ela ia tentar te empurrar qualquer coisa. E eu acredito que ficou uma metodologia chata, né? Então talvez as pessoas ficaram com essa percepção. Quando a gente passa a entender do ponto de vista técnico, e aí eu sempre gosto de falar técnico e genuíno, porque você pode ter toda a técnica, a verdade ela fica transparente, né? Sim. E eu acho que a genuinidade ela transpassa qualquer conhecimento técnico, sabe? Certeza. De você estar ali genuinamente interessado em auxiliar o cliente. E quando a gente tem isso, você vai pensar: poxa, eu tô aqui, eu quero entender de fato qual é o problema que essa pessoa tem, que esse cliente tem, e o que de fato eu consigo ajudá-lo. Porque se eu não conseguir, eu preciso direcioná-lo, né, pra dar alguma solução, porque eu genuinamente, agora que ele compartilhou comigo, eu me sinto na obrigação de dar alguma solução ali, ou eu resolver isso, né, ou dar um direcionamento. O Léo Toledo participou, inclusive saiu recente, né? Saiu hoje o episódio dele. Ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou assim: olha, é proibido vender algo que o seu cliente não precisa. E é proibido não vender algo que o seu cliente precisa. Gente, eu achei essa frase assim, ó, tão profunda. Por quê?
Se o seu cliente não precisa, você não vai conseguir ajudar ele, né? Se o seu produto não atende à necessidade, é proibido você vender aquilo para ele. E da mesma forma que se o seu cliente está ali com uma necessidade, você sabe que o seu produto, seu serviço consegue ajudar, é proibido você não vender para ele. Com certeza. Você sabe que ele tem um problema e você consegue, exato. Ajudar ele. Exato. Venda e ajudar, é isso que eu Porque, inclusive, as objeções podem ser o nível de consciência que ele não tem para chegar lá para você vender para ele. Ou seja, talvez ele não saiba que ele precisa. E você, como profissional que tem o conhecimento amplo daquilo, porque faz aquilo repetidas vezes, então é sua obrigação ter esse conhecimento, Com certeza. você consegue elevar o nível de consciência dele, né? Eu penso que é o seguinte, assim, uma das coisas que eu gosto sempre de dizer é que não existe produto que é para todo mundo. Não existe nada que é para todo mundo. Avião não é para todo mundo. Carro não é para todo mundo. Remédio não é para todo mundo. Casa não é para todo mundo. Não existe produto para todo mundo. Agindo com esse pressuposto, nem todo mundo é seu cliente. É. Então, e a maneira mais leal, e eu estava ensinando isso pro meu filho essa semana, e eu gosto muito de conversar com ele, que ele é meio fora da curva, sabe? Inteligente demais, aí você tem que frear, né? E tentar ensinar, porque você tem medo de, né? A criança começa a fazer algumas coisas assim, que você fala, pô... E aí eu estava explicando para ele, eu falei, filho, a primeira coisa que você precisa definir na sua vida são os seus princípios e os seus valores. Ele, pai, o que é o princípio? O que eu falei, o que é imutável. O que era 200 anos atrás é hoje. Isso é um princípio. A verdade é imutável. Certo ou não? Então eu falo que o problema é que nosso, se você for partir para a América do Norte, ali nos Estados Unidos, você vai ver que é muito diferente do que do Brasil. A cultura das pessoas é diferente. Então lá, por exemplo, não tem. Lá o atendimento é ruim, mas as pessoas são mais verdadeiras. Ó, o produto é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aqui não. Aqui o atendimento é bom, só que, a grosso modo, as pessoas elas querem vender a qualquer custo. Faz sentido. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que mais vale o nosso caráter do que o dinheiro. Porque se você se corrompe entregando para uma pessoa aquilo que ela não precisa, você vai se corromper por coisas muito maiores. Porque por uma venda de R$100, por uma venda de R$1.000, você se corrompe, seu caráter vale o quê? Vale nada. Eu gosto de dizer, um dia uma pessoa falou assim, né? Eu vi uma pessoa que tinha sido presa lá, acusado, né? Acho que nem tinha sido presa, de um desvio de 150 milhões de reais. Aí eu vi uma pessoa falando assim, é um absurdo essa pessoa, né, pegar 150 milhões e tal, não sei o quê. Eu falei, mano, o que diferencia ela? Muitas vezes por nós é só o preço. Tem uma história, eu vou contar para você e eu passo a bola, que conta a história que é o seguinte, eu gosto muito de história, sempre que eu vou em alguma coisa eu conto uma história. Conta a história que tinha um cara, tava tomando banho ali, juntamente com a esposa, numa casa de sobrado, e aí tocou a campainha. Aí a esposa tinha acabado de sair do banheiro, e ele pegou e falou assim, amor, vê lá o que é. E ela de toalha, pô, vou lá ver, né, ver o que é, às vezes é uma coisa urgente, chegou lá, era o vizinho. Aí o vizinho, oi fulano, tudo bem? Ela, tudo jóia. Cadê o Beltrano? Ele tá tomando banho. Ele, legal. Olha, eu queria te fazer uma proposta bem rápida, objetivo, tenho que ir embora, tenho um compromisso agora. E eu queria saber de você. Ela, bom, pode falar. Ela falou assim, 10 mil pra você poder abrir a toalha. Me mostrar. Como assim? Você tá doido? Eu vou mostrar, abrir minha toalha aqui, eu vou mostrar pra você e tal. Aí ele, 50 mil. Como é que é isso? Ela perguntou. Mas como é que é isso? Não, só abriu, fechou, o dinheiro tá na sua mão, tá entregue. Então tá bom. Aí ela abriu, ele entregou 50 mil, tá tudo certo, pode ir embora, fechou, foi embora. Aí ela subiu, ele falou, quem que era, amor? Era o vizinho. Vizinho. E ele trouxe os 50 mil que eu emprestei pra ele? Nossa. Tá entendendo? Então, assim, o vendedor, assim como todos nós, nós precisamos ter o nosso caráter para a gente poder fazer as coisas. Não é porque você tem uma habilidade, que você tem domínio sobre as emoções ou conhece o ser humano, que isso te torna mais responsável ainda. Porque tem gente que faz coisas erradas por falta de conhecimento. Agora, você decidir fazer algo conhecendo, então eu acho que a venda pressupõe o fato de você ajudar alguém, uma via de mão dupla. Ajudar alguém, igual o Adonis falou, e você ser ajudado. Você ajuda ela porque ela está com uma dor, né? Ela precisa de um produto ou de um serviço. E ela ajuda você por quê? Porque você precisa do recurso para poder manter sua empresa e seu negócio.
Então, se isso é bom para os dois, é negócio. Quer saber o que é venda? Generosidade.